E aí pessoal, tudo bem? Eu espero que sim. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Faça Bem Feito Você Mesmo. Então vamos lá, cuidar bem dos nossos fuscas e derivados refrigerados a ar. E eu começo esse vídeo agradecendo aos elogios, aos comentários do pessoal que tem participado, acompanhando toda essa série de vídeos. Eu quero dizer que eu fico feliz em poder ajudar, trazer um pouquinho de conhecimento, um pouco de técnica na execução dos serviços. E agradeço as dicas que o pessoal tem dado e, logicamente, eu também estou aqui aprendendo com toda essa série de vídeos. E a exemplo desses comentários, dessas dicas, é que eu substituí essas porcas aqui, porque anteriormente eu estava usando aquelas porcas convencionais e não me atentei realmente a esse detalhe. E eu estou utilizando agora essas porcas temperadas. Dá para você perceber facilmente a diferença entre elas, porque a anterior que eu utilizava era esse modelo aqui, convencional, de aço convencional. Você vê que ela é bem clara, comum, né? E essa nova é temperada com esse aspecto mais escuro. A rosca internamente, logicamente, é a mesma, que é uma M8, que eu estou usando aqui prisioneiros finos. Mudou só a parte externa. Eu procurei por porcas específicas para cabeçote, né? E ela já vem nesse padrão diferente da parte externa. Aqui você tem uma medida externa sextavada de 13 milímetros e aqui você tem um sextavado de 15 milímetros. O aço temperado, ele tem a sua dureza maior, né? Ele é mais resistente também mecanicamente, mais resistente também à corrosão. E isso porque ele passa por um processo térmico, geralmente no banho de salmoura ou outro método que vai levar à sua dureza, sendo então indicado aplicações de maior resistência ou áreas mais quentes, como acontece aqui no cabeçote ou áreas de escapamento, por exemplo. Provavelmente você reparou que essa porca aqui está calçada com mais arruelas, né? Você perguntou, pô, o Daniel fez uma gambiarra dessa. Exatamente, eu fiz provisoriamente isso daqui. Por quê? Eu removi porca a porca delas, não soltei todas ao mesmo tempo por conta da sequência de torque, né, o assentamento do conjunto. Eu iniciei então soltando as porcas para facilitar e evitar que o prisioneiro se soltasse. Eu aqueci as porcas, eu tenho um maçarico, aqueci para promover aqui uma dilatação nas porcas, né, que eram essas convencionais aqui, e facilitar a remoção sem que o prisioneiro se soltasse. Deu certo em 15 parafusos, com exceção, melhor, prisioneiros, porém, com exceção desse daqui, conforme eu fui soltando, o prisioneiro se soltou do bloco, e aqui na parte do bloco, no embuchamento, ele também deu uma pequena virada. Resumindo, eu não ia conseguir fazer um serviço adequado, que é o ideal, né, que seria remover o prisioneiro, fixar a bucha, sem que eu fizesse a remoção do cabeçote e pelo menos um cilindro. Então, por enquanto, eu abortei esse serviço e calcei aqui com essas arruelas, com 3 arruelas aqui, e torqueei, assim como os outros, né, com 2,5 kg. Também vou trocar, já troquei na verdade, essas duas que seguram um conjunto de acionamento aqui das válvulas. Os prisioneiros tenderam a se soltar do bloco porque no momento da montagem, como eu mostrei nos vídeos anteriores, eu apliquei no contato entre as porcas, as antigas, né, e o prisioneiro, eu apliquei essa trava química aqui, mostrando então a eficácia dela. Logicamente era para ser eficaz no funcionamento do motor. Eu não imaginava que eu iria substituir as porcas nesse momento, mas ok, está tudo correndo bem. Depois eu vejo o que eu vou fazer com esse prisioneiro específico. E novamente na montagem aqui eu utilizei a trava química, tá bom? Foi por esse motivo que eu comentei que eu utilizei calor aqui para facilitar a desmontagem, porque se eu fosse tentar soltar as porcas que estavam aqui sem aquecer, provavelmente outros prisioneiros teriam se soltado também das buchas que são fixadas no bloco. Bom, e os assuntos principais desse vídeo serão o cálculo de geometria do motor e a utilização dessa vareta aqui de acionamento de válvulas, que é uma vareta regulável. Então vamos lá. O que exatamente é o cálculo de geometria do motor? Eu desenhei aqui uma linha no cabeçote aqui, representando o alinhamento da válvula. Eu estou iluminando ali a haste e a guia, né, da válvula, para você conseguir entender melhor. Pode ver que essa linha que eu fiz representa a haste da válvula. Para a gente iniciar o cálculo e ajuste da geometria do motor, a gente tem que saber a posição da mola, na situação que ela está aqui, sem carga alguma do balancinho do regulador de válvulas. Nessa posição, a gente vai pegar essa medida. Posteriormente, a gente vai acionar o balancinho, né? E a gente vai deixar ele na posição em que o comando de válvulas está na parte mais alta, né? No maior ressalto do comando de válvulas, ou seja, a mola vai estar na sua posição mais comprimida possível. E então, tendo esses dois valores, essas duas informações,
totalmente estendida e totalmente comprimida, a gente vai definir o ponto intermediário dessas duas situações extremas. A gente vai achar o momento em que a válvula vai estar sendo acionada no seu ponto intermediário. E é nessa posição em que a gente vai querer garantir que o regulador de válvulas, né, estou representando aqui com... que o regulador de válvulas esteja o mais alinhado possível em relação à haste da válvula. Não esteja inclinado nem para cá e nem para cá, mas sim dessa maneira. E por que eu estou utilizando essa vareta regulável em vez de usar a vareta convencional de alumínio, né? O primeiro motivo, talvez você não conheça o projeto, não tenha acompanhado ainda os vídeos, é porque eu estou preparando esse motor com peças, digamos, de alta performance, né? Vai ser um motor aspirado. Então, inicialmente, por conta desse motivo das molas aqui, eu estou utilizando molas de maior medidas e também, consequentemente, com maior carga. Eu tenho molas aqui de 35 mm e 40 mm. Por esse motivo, eu estou utilizando essas varetas. Elas são mais resistentes do que a original, elas aguentam até 280 libras. Além da questão de maior resistência dessas varetas, tem a questão também que tem aqui uma alteração do comprimento final, né? Por conta, por exemplo, dos cilindros, ou melhor, dos cabeçotes, né? Onde eu fiz o cálculo de taxa de compressão, eu tive que fazer um rebaixamento no cabeçote para deixar na taxa que eu desejava. Isso eu mostrei em detalhes no 10º vídeo. Se você não assistiu, assiste, que é bem bacana também, tem uma parte teórica muito interessante. Eu tenho aqui um comando de maior graduação também, que é o W110. Eu vou utilizar esses calços aqui na base dos suportes aqui, né, do eixo de balancins, por conta desses reguladores aqui esféricos e lubrificados, porque eles têm uma porção um pouco mais para fora se comparados ao original. Por conta disso a gente tem que compensar a altura. Tem a questão dos balancins 1.25. Enfim, a junção de todos esses fatores faz com que a posição do acionamento da válvula aqui seja diferente se comparado ao original. Por esse motivo é que eu tenho que utilizar essas varetas aqui, ó. Se você reparar, ela é mais longa do que essa daqui. Se eu não me engano, o comprimento dessa é de 28 centímetros, né? E essa aqui tem 29. Ela vem com uma das extremidades desmontada, tá vendo? Você tem que fazer o encaixe dela aqui após você ter feito o corte, né, no comprimento ideal para a configuração do seu motor. De repente você tem toda a sua configuração aqui daqui para baixo original, e você quer uma vareta mais resistente, sim, você pode usar essa vareta aqui, talvez porque você está usando molas mais fortes, molas duplas, enfim, existem inúmeras diferentes configurações aí para esse tipo de motor. Mas sim, você pode utilizar no seu motor original. Se você não quer utilizar exatamente essa, que é de aço cromoly, você pode utilizar a vareta de alumínio Fortal, por exemplo. Se você também tem um virabrequim que não é de curso original de 69 mm, você também vai provavelmente ter que fazer a utilização dessas varetas, tá bom? Então são inúmeros motivos pelo qual você pode ter que fazer a utilização de uma vareta regulável. Bom, e falando um pouco sobre o aço cromoly, começando pelo nome, cromoly é a abreviação de Chromium Molybdenum Steel, ou seja, aço cromo-molibdênio. Ele é um metal feito de liga de aço que é normalmente encontrado em quadro de bike, componente de embreagem, engrenagem, enfim, dentre vários outros produtos. Ele tem as vantagens de alta resistência à tração e maleabilidade, sendo mais resistente e durável, por exemplo, do que o convencional aço 1021. Porém, ele tem também, vou citar aqui duas desvantagens, né? Que são que ele perde no quesito peso, se comparado ao alumínio, e tem também menor resistência do que, por exemplo, o aço inoxidável. Para a gente ter uma ideia, eu pesei elas aqui, e a original ela tem o peso de 38 gramas, e essa daqui da EMP tem o peso de 70 gramas. Iniciando então essa parte prática de acerto da geometria do motor, eu posicionei o motor aqui na posição horizontal, como ele é instalado no veículo. Instalei aqui provisoriamente um distribuidor, é do modelo antigo com platinado, mas para poder exemplificar, eu acho assim que além de entender o que eu vou mostrar aqui, né, os pontos que a gente tem que deixar o motor para fazer esse serviço, é legal que você entenda a teoria de funcionamento do motor, né, que você entenda a fundo o porquê que a gente está fazendo isso. É claro, se você tem interesse nessa parte. Se você gosta disso, assiste o 12º vídeo, lá eu mostro os 4 tempos do motor, que são a admissão, a compressão, a combustão e o escape. É bastante interessante para você conhecer a teoria de funcionamento do motor.
Para a gente fazer a verificação da geometria e um possível ajuste, a gente toma como referência um dos cilindros. Eu vou iniciar tomando como referência o cilindro número 1, no caso do Fusca com motor traseiro. É esse cilindro aqui do lado direito, dianteiro do motor. E a primeira etapa é a gente deixar o pistão desse cilindro no seu ponto mais alto, ou seja, o ponto morto superior, no final do estágio de compressão e no início do estágio de explosão ou de combustão. Para isso a gente vai tomar como referência a posição de dois componentes aqui, que são a polia do motor e o rotor aqui do distribuidor. Na polia existem dois entalhes, esse da esquerda e esse da direita. Para esse serviço a gente vai tomar como referência esse daqui da direita, estando alinhado com a junção aqui das duas carcaças, a carcaça direita e a esquerda. Ele no caso é o primeiro, né, no sentido de rotação do motor, que é no sentido horário. Você vai girar então a polia aqui do virabrequim no sentido horário, sentido de rotação do motor, fazendo o alinhamento desse entalhe aqui, como eu mostrei, representado por essa linha aqui, com a junção das duas carcaças aqui. Se atentando a um detalhe, a gente sabe que para que o motor complete um ciclo, ou seja, os 4 tempos do motor, ele tem que dar 2 voltas completas, ou seja, 720 graus. Então pode ser que você esteja na posição correta, que é a que eu falei anteriormente, no estágio, né, de compressão para combustão, ou pode ser que você deu só uma volta e esteja no estágio de escapamento, que não é o que a gente quer. Para você confirmar isso, você vai dar uma olhada aqui no seu rotor, ver se nesse momento que você fez o alinhamento, o rotor está apontando para o distribuidor, nessa marca de referência que existe aqui. Esse daqui é o rotor e essa daqui é a marca de referência que eu falei. É legal sim que você utilize o seu distribuidor como uma referência, né? uma certificação de que o ponto morto superior no estágio de compressão está batendo, né? Porque aqui você tem um ponto de ignição, como eu mostrei o alinhamento, enfim. Mas a exemplo da minha situação aqui, eu não vou usar mais esse motor ou distribuidor. No lugar do distribuidor eu vou usar uma polia com uma roda fônica. Aqui no lugar desse componente aqui vou utilizar um sensor de fase. Isso tudo eu vou mostrar mais na sequência. Então eu nem tinha mais o distribuidor. O antigo desse motor aqui eu já me desfiz e por um acaso eu achei esse daqui guardado em casa que eu nem lembrava que eu tinha, que inclusive é platinado ainda, de muitos anos atrás que eu fiz a substituição. O ponto que eu quero chegar é o seguinte: se você entender os 4 tempos do motor de admissão, compressão, combustão e escapamento, você não precisa nem tomar como referência o cilindro. Você vai posicionar a sua polia, você tira as velas, que eu não comentei, né? É legal que você tire as velas para você girar manualmente e não ser gerada pressão dentro da câmara de combustão. E com os próprios dedos aqui, como vai estar sem a vareta, você vem na parte inferior do motor aqui, você tem os tuchos de admissão e de escapamento e vai girando a polia. Você consegue sentir os tuchos sendo impulsionados através do comando de válvulas e assim você posiciona o motor no mesmo ponto que a gente está aqui, que é o final do estágio de compressão, pistão no ponto morto superior, e início do tempo de combustão, tá bom? Como eu mostrei, eu posicionei o pistão do cilindro número 1, tá bom? Para fins de filmagem aqui, porque se eu for tentar filmar lateralmente a válvula para mostrar o procedimento, não vai ficar muito claro. Eu vou tomar como referência então o pistão ou o conjunto de cilindro número 4. A mesma coisa que eu vou fazer aqui é o que eu faria no 1, no 2, no 3, é o mesmo procedimento, tá bom? Eu mostrei aqui o cilindro número 1 para vocês fazerem em casa, porque é mais fácil, né? Se você não está muito acostumado com os tempos do motor, fazendo o alinhamento aqui do ponto de ignição do rotor, da polia, enfim. Eu vou mostrar esse mesmo procedimento aqui, mas para você é a mesma coisa, tá? Por isso que eu desenhei aqui essa linha de referência aqui defasada a 180 graus do cilindro número 1, que eu identifiquei como 1, e o que eu vou tomar como referência é o 4, que está aqui. A diferença é que o 4, nessa posição aqui, ele está defasado 180 graus, ou meia volta, né, do virabrequim, e nesse momento ele está no tempo de admissão, um tempo antes do de compressão, que é o que a gente quer aqui. O que eu vou fazer então é virar a polia 180 graus, deixando o tempo de ignição no cilindro 4, essa linha aqui alinhada com a junção da carcaça. Então beleza, cilindro de referência na posição adequada, pistão no ponto morto superior, estágio de compressão. Temos a certeza de que nessa situação as molas estão totalmente estendidas, ou seja, quando eu estiver com a vareta, elas não estarão sendo acionadas
Pronto então para a gente tomar a primeira medição, como eu mostrei no primeiro vídeo, nessa situação aqui. Um detalhe para a gente se atentar antes de iniciar o ajuste é quanto ao tipo de regulador que você vai utilizar. Se você utiliza regulador convencional igual esse daqui, você vai deixar aqui de 1,5 a 2,5 fios de rosca expostos aqui da base para cá, para então você encostar a porca aqui e fazer o aperto e proceder com o ajuste de geometria. Se você utiliza como eu esses reguladores esféricos lubrificados aqui, você vai fazer o seguinte: você vai instalar ele, deixar ele totalmente encostado, né? Você rosquear ele até o fim. Eu fiz até aqui uma linha de referência, tá vendo? E vai voltar meia volta e assim então apertar aqui com a chave e partir o ajuste dessa posição aqui. Essa pequena folga que a gente deixa aqui é no caso de um ajuste futuro, onde você tem que de repente apertar, enfim, você tenha um certo passeio nesse sentido aqui. Em outro vídeo eu mostro o serviço que foi feito aqui para que seja acomodado isso daqui, tá bom? Esse balancim, originalmente ele é um pouquinho mais baixo, ele tem essa estrutura que cerca de uns 2 mm um pouco mais baixo, mas foi desbastado aqui para que seja acomodado e adaptado esse regulador de válvulas. Quando utilizando ele, como eu mostrei no começo do vídeo, por conta dessa diferença de altura aqui, que é notável, tá vendo como ele já fica mais alto? Necessariamente você vai ter que usar esse espaçador aqui na base do suporte do eixo de balancim, para que o conjunto se eleve um pouco mais, para que a geometria fique mais próxima possível do ideal. A utilização desse balancim 1.25 e os detalhes sobre ele eu já falei no 15º vídeo. Reguladores de válvulas já na posição, com as suas porcas já torqueadas, a gente vai fazer agora o cálculo de comprimento da vareta que a gente vai ter que cortar, né? Para isso a gente vai utilizar essa ferramenta aqui. Quem acompanha meu Instagram já viu quando eu fiz, tem alguns dias que eu fiz essa ferramenta aqui já. Se você não acompanha e tem interesse, dá uma olhada na descrição desse vídeo. Inclusive na descrição eu vou deixar lá o código da vareta que eu estou utilizando. Assim como em todos os vídeos, eu deixo a descrição do assunto do vídeo em questão, bem como as peças que eu estou utilizando aqui no projeto, tá bom? Para fazer a ferramenta eu utilizei aqui uma vareta original do Fusca, cortei ela ao meio, eu vou alargar o diâmetro interno aqui com uma broca de 5 mm e a ideia é fazer rosca aqui para acomodar esse parafuso. Esse aqui foi o mais longo que eu encontrei, de um aço resistente, né? Porque eu já fiz uma anterior a essa e eu usei um metal um pouco mais flexível, a ferramenta ficou instável, ela ficava entortando. Então é importante você comprar um parafuso com uma rosca com material resistente, tá bom? Esse daqui no caso é um parafuso M6, então na sequência eu vou utilizar esse macho aqui também, logicamente M6, para fazer a rosca interna na ferramenta aqui. Fixei a vareta diretamente aqui na morsa, por se tratar de uma ferramenta, né? Eu fixei ela diretamente nos mordentes aqui. Se fosse uma peça, obviamente eu ia usar uma borracha, um poliuretano, algo protetor para não danificar a peça, tá ok? Então eu já abri o diâmetro interno com a broca, eu mostrei que é muito simples. E eu estou aqui com o macho M6. Para fazer a rosca não tem segredo, ó. Eu avanço cerca de meia volta e retorno um pouco. Avanço novamente, mais meia volta e volto. Eu vou seguindo esse procedimento até ter cerca aqui de 3 centímetros de rosca nas duas metades. Um detalhe aqui é que além de eu cortar as varetas ao meio, eu vou tirar aproximadamente aqui 1,5 cm a princípio, para deixar aquele espaço para que as porcas estejam aqui e para que eu tenha essa regulagem de poder diminuir o conjunto, né, quando ele estiver montado, poder diminuir o conjunto e aumentar para poder seguir com o cálculo de geometria do conjunto. Com a rosca das duas metades finalizada, eu quero esse parafuso nessa metade aqui fixo, então eu rosquei ele cerca de 2 centímetros dentro da vareta. No contato das roscas eu utilizei um adesivo qualquer de cura rápida, né? E fiz o aperto com essa porca. Agora eu vou cortar a cabeça desse parafuso aqui. Para isso eu já deixei rosqueada essa porca solta. Assim que eu cortar o parafuso, eu utilizo a porca aqui, desrosqueando ela para limpar a rosca do parafuso cortada. Agora eu desrosqueio a porca, limpando a ponta da rosca aqui, onde pode ter ficado alguma rebarba, tá vendo? Quando eu for colocar outra porca novamente, ela entra sem
nenhum esforço. Rosqueei aqui a outra extremidade da vareta, que é onde vai ser feita a regulagem do comprimento final dela. Desse lado aqui eu fiz uma referência com a caneta só para lembrar que esse aqui é o lado fixo, onde eu não vou mexer a rosca em relação à vareta, certo? Então aqui quando o conjunto estiver na posição, eu rosqueio esse daqui, faço o aperto, né? Regulei, por exemplo, esse comprimento, faço o aperto com a primeira porca e na segunda porca aqui eu utilizo ela na função de contraporca, apertando todo o conjunto. Para mostrar aqui no vídeo, eu acabei fazendo duas ferramentas, mas você pode fazer o serviço também só com uma. Então, eu soltei aqui um pouco a porca, acho que nem precisa tirar o conjunto todo. Eu deixei ela totalmente fechada, né? Tá solta e fechada. Vou introduzir aqui as duas varetas na posição, abaixar o conjunto. Vou apertar as porcas aqui, o torque é de 2,5 kg, tá bom? Eu estou agora desrosqueando a vareta, alongando o seu comprimento, né? De maneira que ela encoste uma extremidade nos balancinhos, outras extremidades nos tuchos. Me atentando a um detalhe, eu vou fazer essa regulagem final colocando aqui o calibre de lâminas na posição como se fosse regular. Sendo o calibre de lâmina de 10 centésimos de milímetro, que é o ajuste de folga para a válvula desse motor aqui. Então eu vou introduzir aqui e fazer o alongamento total e final da vareta. Se você usa esse regulador de válvulas esférico aqui, se atente para deixar essa parte plana aqui, né, da esfera em contato direto com o pé da válvula. Para isso você vai colocar a lâmina aqui de 10 centésimos de milímetro em contato e terminar a regulagem da vareta, como eu mostrei ali, alongando, apertando o conjunto. No meu caso, como eu estou usando duas ferramentas, eu já estou deixando a calibre de lâmina nas duas válvulas simultaneamente. Com as ferramentas totalmente destendidas, né, garantindo que esteja tensionado o conjunto, eliminando folgas, eu vou rosquear essa primeira porca, já determinando aqui o comprimento final que a vareta vai ser. Aperto a segunda porca, que vai servir no caso aqui de contraporca, né? Com a chave aqui agora eu vou torquear uma contra a outra, travando o conjunto, me dando o tamanho final. Lembrando, eu estou fazendo com duas, mas você não precisa fazer. Você pode tomar como referência somente a válvula de escapamento, por exemplo, ou só de admissão. O que importa é que o motor esteja no tempo correto e você tire adequadamente essa medição. Se você não quiser fazer essa ferramenta, você encontra ela disponível no mercado à venda. A gente vai colher agora dois valores. A mola na situação que ela está totalmente estendida, né, sem pressão sobre ela, e posteriormente ela toda comprimida, sendo acionada pelo balancinho. Com esses dois valores, a gente vai achar o ponto intermediário, que é onde a gente quer fazer essa verificação de alinhamento da haste, né, da válvula representada por essa linha aqui, em relação ao acionador. Bom, e uma vez que eu faço as gravações aqui sozinho, não tenho condições de gravar, mostrar para vocês ao mesmo tempo, segurando o paquímetro, essa foi a melhor maneira que eu consegui de fixar ele aqui firmemente, né? Então eu utilizei o coletor aqui dos corpos de injeção, esse pedaço de madeira, esses grampos aqui de aperto rápido e ficou nessa disposição. Isso aqui é só para conseguir fazer a filmagem e mostrar para vocês o procedimento. Você pode fazer esse procedimento da maneira que for mais prático e confiável para você fazer essa verificação. Dessa maneira eu consigo ter aqui o cursor do paquímetro livre, comandando essa haste de profundidade aqui, fazendo o contato diretamente nesse pratinho aqui do conjunto de válvulas. O paquímetro está ligado, eu vou encostar a haste sobre o pratinho aqui da válvula, vou zerar o paquímetro e agora utilizando a polia do virabrequim, como eu mostrei anteriormente, eu vou girar a polia no sentido horário, fazendo assim com que o comando faça o acionamento da vareta e o balancinho acione a válvula de escapamento aqui. Eu vou girar até que ele chegue até a sua parte mais comprimida, a sua parte mais baixa. Eu vou mostrar agora a seguir. Então eu estou girando a polia, sentido horário. O pistão estava no ponto morto superior, no estágio de compressão, né? Agora já está entrando no estado de combustão. Eu já dei 180 graus.
você pode observar aqui que está sendo acionada já a mola. Então eu vou acionar ela até o seu estágio onde vai ficar mais comprimido. Próximo dessa posição aqui, ó. E agora eu vou zerar. Vou zerar não, vou acionar o paquímetro aqui para baixo para a gente ter esse valor aqui. Forçando ele para baixo, até encostar novamente no pratinho. A gente tem um valor aqui de 11,48 milímetros. Girando novamente pela polia aqui, eu vou deixar o motor novamente naquela posição inicial. Estou girando no sentido anti-horário agora, para não ter que dar uma volta completa e mais a outra volta, né? Isso não danifica em nada o motor. Então eu voltei aqui a linha de referência que eu tinha mostrado aqui na junção da carcaça do motor, e a gente vê que voltou praticamente ao valor zero novamente aqui, né? Então está totalmente distendida. Esse valor de 0,01 é praticamente irrisório, né? Isso daí é por conta da própria variação da ferramenta. Tá vendo que eu estou mexendo aqui e tem uma certa variaçãozinha aqui. Mas é porque isso aqui também não é tão preciso assim, né? Essa ferramenta tem uma certa flexibilidade, mas isso é um valor totalmente irrisório. O que a gente vai fazer agora é comprimir novamente a mola, virando novamente o motor no sentido horário. Tivemos o valor de 11,48 dividido por 2, para a gente encontrar o valor intermediário aqui, temos o valor de 5,74 milímetros, né? Então eu vou acionar aqui, verificando esse valor, deixando a válvula nessa situação onde a gente quer fazer a medição. Então eu estou acionando novamente, a gente vai começar a ver ela baixar novamente aqui. Ó, vamos ver se já está próximo. Ó, 5,96, eu quero 5,74. Eu vou voltar um pouquinho. Espera aí, já passou. O ajuste é bem pouco aqui, né? Vou voltar bem pouquinho aqui. São coisas na graduação da polia aqui, ó, coisa de 2 milímetros. Voltando mais um pouquinho, ó. É isso aí, ó, 73, 74, já está bem próximo do que a gente quer, ó. Tem que acionar um pouquinho mais, acho que vai passar novamente. Olha lá, 76. É difícil acertar um valor tão pequeno assim, né? Centésimos de milímetro. Mas está perfeito. Chegamos na situação que a gente quer, que é justamente o alinhamento da haste da válvula, que é representada aqui por esse risco que eu fiz, que eu mostrei, né? Essa linha que eu mostrei no começo do vídeo, em relação ao regulador de válvulas. Se a gente traçar aqui um plano imaginário, uma linha imaginária, né, da haste da válvula em relação ao regulador, a gente vai perceber que eles estão paralelos, né? O regulador aqui não está inclinado nem nessa direção, nem nessa direção. Situação que anteriormente à gravação estava. Vocês lembram que no começo do vídeo eu mostrei que eu utilizei somente um espaçador embaixo de cada suporte aqui do eixo, certo? Só que não deu a inclinação correta, ele ficou inclinado dessa maneira aqui, então eu tive o regulador nessa situação. Para corrigir isso, o que eu fiz? Eu coloquei mais um espaçador embaixo de cada suporte, fiz novamente o procedimento para ganhar tempo, né? E a configuração final ficou essa, então, especificamente aqui para o meu projeto. Se de repente você está fazendo a verificação no seu motor e não chegou nesse valor também, pode ser que você utilize uma arruela espaçadora, um espaçador, aliás, naquela medida padrão que vem no kit do balancinho 1.25, por exemplo, e precise de um pouco mais, não necessitando de 2. Então, para isso eu vou deixar na descrição do vídeo o código também de um kit que você tem diferentes medidas e espessuras, né, do espaçador para você fazer a configuração adequada para o seu projeto. Olha lá, ó, como dá para ver aqui, ó, bem de pertinho, eu utilizei então 2 espaçadores, tá vendo? De cada lado, para que eu conseguisse ter a geometria adequada para esse motor em específico. E justamente por conta da utilização desses 2 espaçadores na base do conjunto aqui, a gente teve uma elevação aqui de cerca de 2 a 3 milímetros. Por consequência disso, eu vou fazer aqui um teste na tampa do cabeçote. Eu colei aqui uma fita crepe para facilitar a visualização. Você pode fazer esse teste mesmo sem a
sem a fita, né? Tô com a junta posicionada. Vou colocar aqui a tampa no conjunto, forçar bem para baixo. Eu tô fazendo uma movimentação aqui em todos os sentidos e vou tirar. Ó. O resultado é esse daqui, ó. Pelo menos em um ponto, que é aquele ali, o parafuso regulador de válvulas encostou na tampa. Como solução para esse problema, eu teria que usar uma tampa com um vão maior aqui, uma desses modelos esportivos, feitos provavelmente em alumínio. Eu pesquisei, a mais barata que eu achei custa o parzinho R$300, 270, porém entrei em contato, segundo o vendedor, o espaço interno dessas mais baratas é compatível com a original, então eu não vou arriscar comprar uma tampa que eu não sei se vai resolver o meu problema aqui. A segunda alternativa seria comprar uma da EMP, que sim tem um espaço interno maior, porém, como praticado aí em 100% das peças da EMP, são muito caras, né? Então, pelo que eu vi, um parzinho de tampas aí eu cheguei a ver por 600 e poucos reais, cheguei a ver até por 900 reais, eu acho um valor impraticável, materialmente falando, para a função que elas exercem aqui. Então, como modo paliativo aí, que eu acho que não vai trazer nenhum malefício para o motor, eu vou reduzir o comprimento final dos reguladores aqui. A gente vê aqui que temos cerca de 6 a 7 roscas expostas aqui, que na prática não vão ser utilizadas, né? Eu tenho meia volta que eu dei aqui de alívio para baixo, então o que eu vou fazer para eliminar esse problema, é remover esses 2 milímetros aqui, 2 a 3 milímetros que sobram na ponta. Dessa maneira eu vou conseguir utilizar essa tampa que eu mostrei agora há pouco, porque é uma tampa que eu já tratei quimicamente, né, com produto anticorrosivo, já fiz a pintura dela, está pronta para utilização. Inclusive eu mostrei esse procedimento no terceiro vídeo, e é ela que eu vou utilizar nesse motor aqui. Inclusive, posteriormente é possível que eu ainda faça um serviço nela, abrindo um duto, fazendo uma abertura, provavelmente nesse ponto aqui, onde eu pretendo colocar um respiro em cada um dos cabeçotes, né? Para fazer esse serviço, eu coloquei aqui 2 porcas, uma apertada contra a outra, obstruindo aquele orifício de passagem de óleo, bem como aqui também eu utilizei uma fita crepe, isolando totalmente a esfera. Dessa maneira eu posso fazer o serviço aqui na ponta do regulador, sem que limalhas alcancem essas partes aqui. Fazendo esse serviço, eu tirei esse banho de fábrica, que é um tratamento anticorrosivo. Então eu vou reproduzir ele novamente aqui, utilizando esse produto que está nessa tampinha, que é o Oxy Black. A aplicação dele é bem simples, pode ser feita por imersão, como eu estou fazendo aqui, ou usando algodão, um pano limpo, cotonete, algo similar. E vou aguardar alguns segundos aqui, cerca de 1 minuto. Você vê que a coloração dele já se alterou. E agora eu vou enxaguar com água desmineralizada e está feita a aplicação e a peça está novamente protegida contra a corrosão. Modificação feita, o regulador já está instalado, dá para ver a diferença entre esse que eu modifiquei e o original. Coloquei na tampa aqui uma nova fita crepe para a gente verificar novamente. Coloquei, estou friccionando com bastante força aqui sobre a superfície. E não encostou. Embora não tenha encostado nesses outros pontos, eu vou fazer o mesmo procedimento nos outros 7 reguladores. Estou fazendo o teste agora sem a junta, que não é a situação real, né? Mas ele chega a encostar, tá vendo? Encostou em outros 2 pontos, que seria esse daqui e esse daqui. Provavelmente quando eu fizer esse serviço, mesmo sem a junta, não vai mais encostar, garantindo o perfeito funcionamento do conjunto. Só um detalhe, no vídeo aqui dá pra ver, acredito, alguns pontos escorridos do verniz, né? Isso daqui é bobeira. Antes de fazer a instalação definitiva dele, eu vou fazer um lixamento nessa região aqui e o polimento. Ele vai ficar perfeito assim como tá no restante aqui, né? Bom, chegou então o momento de fazer o corte, né, dessa vareta aqui no comprimento final, que a gente tomou como referência aqui nas ferramentas. Como eu falei, não tem necessidade de 2 ferramentas, uma somente é o suficiente. Até porque eu medi aqui na prática e as duas têm exatamente o mesmo comprimento, tá bom? Eu vou tomar como referência uma delas, vou fazer um desenho aqui no papel para facilitar o entendimento e não errar na medida, e vou proceder no corte aqui.
Por um acaso, o comprimento final da ferramenta aqui, considerando-se todas as modificações que tem no motor, né, veio a coincidir com o comprimento final de uma vareta original. Essa daqui é uma, por exemplo, ela está só com a extremidade quebrada, mas se você tomar como referência aqui a parte de alumínio, né, você vai ver que o tamanho acabou ficando o mesmo. Porém, como eu falei no começo, eu não estou levando somente em consideração a geometria, né, que a gente verificou aqui, mas também a questão da maior carga da mola que eu estou utilizando nesse cabeçote aqui. Por conta disso também que eu estou fazendo a utilização daquela de aço cromoly. Então o que eu vou fazer agora é cortar essa daqui nesse comprimento, né? Eu vou fazer uma marcação nela e vou fazer o corte. Se atente no momento da marcação quanto à inclinação dessa ponteirinha aqui, ó. Se você deixar ela apoiada na bancada, ela vai ficar assim. Então, no caso, eu coloquei um riscador na ponta aqui para deixar ela alinhada. No caso aqui, perpendicular ao eixo, né, da haste aqui. Porque se você deixar assim, ó, não sei se dá para ver no vídeo, mas só por conta dessa inclinação aqui, o erro no corte seria mais ou menos de 1 milímetro já, alterando o comprimento dela. Fiz a marcação e eu vou fazer o corte, então, à direita dessa linha aqui. Eu vou usar essa ferramenta de cortar tubos, inicialmente presa na morsa, para ter certeza do perfeito alinhamento aqui. Vou fazer uma marca inicial aqui na vareta. Posteriormente eu posso remover ela e ir girando a ferramenta na mão, como é o comum para utilizar ela. A canaleta inicial já foi feita ali, tá vendo? Então não corre risco mais de perder a medição. E agora eu vou avançando aqui, apertando aos pouquinhos aqui embaixo, até porque é um metal, esse cromoly é um metal muito duro, né? E logo eu já vou ter cortado ele totalmente. Com uma lixa 320 sobre um vidro, uma superfície plana, eu vou lixar essa face de contato aqui, fazendo um formato de 8, para que eu tenha um desgaste uniforme sobre a haste aqui, sobre a vareta. Se você tem acesso a um torno, é ainda melhor, porque no torno você faz o corte e já dá o acabamento final de maneira bem mais rápida e precisa até, né? No diâmetro interno da mesma maneira. É importante que você deixe essa face aqui bem plana, tá vendo? Sem sobras de materiais ou digamos cônica, né? Porque senão após você fazer a instalação da ponteira, com o motor em funcionamento, ela teria tendência a assentar, né? Haver assentamento do metal, gerando folga nas válvulas. Então, quanto mais plano você deixar próximo disso daqui, é o ideal. Fiz a instalação aqui de 2 ponteiras em 2 varetas, ficou muito bom. O procedimento não tem segredo. Aliás, antes de fazer o procedimento, eu fiz uma limpeza bem intensa dentro da vareta aqui, porque até mesmo a vareta nova, antes de eu fazer o corte, ela já veio com resíduos internamente, e é muito importante essa limpeza para que você não tenha contaminantes, né? Partículas principalmente metálicas, quando você fizer o fechamento, porque ela pode sair ou obstruir aqui, ou sair junto do óleo que vai passar aqui por dentro e levar peças a serem danificadas, né? Então fiz essa limpeza. Para fazer a instalação, eu usei uma prensa, prensando a ponteira na vareta. Utilizei como base um tucho condenado aqui, outro na parte superior, e antes de prensar um com o outro, eu apliquei óleo aqui no diâmetro interno e o óleo no diâmetro externo da ponteirinha aqui. Não aqueci, fiz os dois em temperatura ambiente, não foi muito difícil. Você só tem que se atentar ao perfeito alinhamento dele, né? Para você não forçar nem a vareta e também não permitir que a ponteirinha se incline na instalação, podendo danificar a vareta. Prensei e o resultado final é esse daqui. Instalei aqui 2 varetas e 4 reguladores já retrabalhados aqui para mostrar o funcionamento. Estou girando a polia, válvula de escapamento, válvula de admissão, tudo funcionando perfeitamente. No vídeo anterior eu havia comentado que esse vídeo que eu estou fazendo nesse momento, o assunto dele seria sobre a regulagem de válvulas aqui, né? Porém, analisando todo o contexto aqui, eu achei melhor falar sobre esse assunto, que foi de geometria do motor, mostrar também serviços aqui que eu estou fazendo, que eu fiz, né, nos reguladores de válvulas para evitar a troca da tampa,
Então, bem provavelmente, o próximo vídeo sim vai ser sobre regulagem de válvulas. Inclusive, se possível, talvez eu faça 2 vídeos distintos. Um onde eu mostro o procedimento padrão, convencional, né, que é mais conhecido de regulagem de válvulas, que a gente tem nos manuais comumente aí, né? E também talvez eu mostre outro método, que é um pouco mais complexo, mas que é bastante interessante também. Além disso, eu vou mostrar também em outro vídeo um último serviço aqui para finalizar a parte de melhoria do sistema de óleo, sistema de lubrificação e arrefecimento do motor, que é uma última galeria aqui, permitindo melhor fluxo de óleo entre o regulador e o balancinho, fazendo com que o óleo chegue com maior vazão aqui na válvula. Vai ser bastante interessante também. Bom, enfim, eu vou seguindo aqui todo passo a passo, vou mostrar as capas de tucho retráteis também que eu vou utilizar, que também não são aquelas originais convencionais de alumínio, óbvio, né? Porque senão já estariam montadas aqui, e dentre vários outros assuntos. Esse vídeo também ficou um pouquinho mais longo do que eu esperava, mas eu tentei enxugar ao máximo, de maneira ainda a tentar trazer o máximo de detalhes e informações possíveis. Eu vou tentar separar os vídeos assim por assuntos, dando andamento a isso daqui, tá bom? Mais uma vez, obrigado pelos comentários, pelos elogios, é bastante motivador ver que eu estou ajudando, que eu estou colaborando de alguma maneira com você e que a gente está cuidando bem dos nossos Fuscas e derivados. Se você ainda não conhece o canal, se inscreva. Se você gostou do assunto, né? Se você está gostando do conteúdo, se inscreve e não esquece de ativar as notificações, assim o próximo vídeo que eu publicar você vai ser notificado. Se você gostou, dá o seu like, compartilha também o vídeo, tá bom? E assim a gente vai dando sequência na montagem aqui até o estágio final, regulagem, pretendo até colocar no dinamômetro no final, enfim, a gente vai até o fim. Pessoal, obrigado por assistirem e até o próximo.